Eu quero trazer uma palavra para você sobre questões da vida que precisamos aprender a lidar. Questões da vida que precisamos aprender a lidar. Você tem que entender que satisfação total e felicidade plena o tempo todo você não vai encontrar aqui no planeta Terra. Por um motivo muito simples, com a chegada do pecado. Quando Paulo diz em Romanos 5,12, né? Assim como por um homem entrou o pecado no mundo, né? Pelo pecado a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. A prova que todo homem é pecador é que ele sofre, sente dor e morre. Então, desde que o pecado entrou no mundo, você nunca vai ter uma vida aqui na terra de satisfação plena e perfeita, por causa do pecado. Então nós, devido ao pecado ter entrado no planeta Terra, nós temos que aprender com situações adversas da vida para que a gente possa tirar um proveito para viver melhor. Então quando Deus fez de maneira perfeita o planeta Terra e colocou o homem no estado de perfeição sem pecado, Deus colocou uma regra. Deus colocou uma regra, que está lá em Gênesis 2, 16, 17. Olha, você pode usar tudo que é fruto, tudo que está aqui. Da árvore da ciência, do bem e do mal? Não. Porque o dia que você tocar nela, não. O dia que você comer dela, você vai morrer. Por que Deus fez isso? Por duas coisas. Primeiro, para ensinar limite. E segundo, para ensinar aquele homem perfeito que ele fez, que havia um ser soberano acima dele. Então, Deus colocou apenas uma regra. Mas mesmo no estado de perfeição, tinha um não. Não pode comer desse fruto. Para estabelecer regras para o homem e submissão. Depois da queda, meu irmão, aí, meu filho, tem não à vontade. Por exemplo, o apóstolo Paulo, em Atos capítulo 16, a partir do versículo 6, é interessante o texto. Tá? E passando pela província da Galácia, pela Frígia e pela província da Galácia, fomos impedidos pelo Espírito de pregar. E chegando a Mísia, intentávamos ir para Betínia, e o Espírito de Cristo nos impediu. Descemos a Troade e de noite tivemos uma visão. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Olha o que é que eu aprendo. Até coisas boas e certas também tem não, se estiver fora de hora. Paulo estava querendo pregar o evangelho na Frígia e na Galácia. Em Betínia. E o Senhor disse, não. Ué, mas a pregação do evangelho é uma coisa boa. Falar de Jesus é uma ordenança. Mas por quê? Porque tem uma prioridade. Porque tem tempo para tudo, até para coisa boa. Por exemplo, o sexo é uma coisa muito boa. Não foi o diabo que fez, não. Tem crente que pensa que Deus fez um homem, chamou o diabo e disse assim, completa aí que eu não quero nem ver. Não, meu brother, foi Deus que fez tudo. E tudo que Deus fez é bom. E quando Deus fez o homem, disse que era muito bom, mais do que é bom. Mas é bom, só que tem regra. É no casamento. Se você quer obedecer a palavra e seguir o evangelho, tem um não. Paulo recebeu 3 não. Não prega na Frígia, não prega na Galácia e não prega em Bitínia. Então, tem não aqui, tem não ali, tem não do outro lado. Procura onde está o sim. Não prego na Galácia, não prego na Frígia, não prego, né? Em Bitínia, mas tem a Europa toda para pregar, que era Macedônia. Você tem que aprender a ver onde é que está o sim na sua... não vou fazer mais nada, não, porque não consegui aqui. Foi não aqui, não, meu filho. Na nossa vida tem muito não, vá buscar o sim. E você, pai e mãe, que trata teu filhinho com tudo que ele quer, você não tem ideia do mau ensino que você está dando a ele, porque a vida não é a tua casa. Prepara teu filho e tua filha para encarar os nãos da vida, porque se tudo que ele quer você dá, ele não vai saber aprender a lidar com não. E vai quebrar a cara, e desculpa a expressão, vai se ferrar. Vai perder a oportunidade, porque aprendeu que a casa do papai e mamãe ele era o rei.
Então, tudo que ele quer, mamãe treme para dar, papai treme para dar. Eu fico vendo esses pais frouxos de hoje, sabe? Que uns moleques de 12 anos encara, né? Encara, dá chute em mãe. Eu não sei que geração é essa. Rapaz, olha, eu vou dizer, eu estava fazendo uma conta um dia desse, mexendo com meus filhos. O Silas tomou uma série de chineladas abençoadas uma vez. Me lembra? Uma. A minha filha menor, eu tranquei a porta do quarto para ela não poder escapar e correada nas pernas por uma coisa errada. Depois, negócio de um chinelo para mais, e a outra também eu peguei firme. Assim, foram os 3 que eu peguei mais firme. Depois uma chineladazinha aqui, outra ali, coisa light. Mas a coisa mais, né? Quando eu peguei o Santo Irmão com o Raider, chinelo bom, duro, tá? Nada de Havaiana, isso aí não tem graça. Mas eu estava pensando, eu não vi filho bagunçar minha cara, ou eu não dava pancada toda hora para me obedecer. A minha autoridade não faz, não vai. Um filho meu, rapaz, um filho meu levantar a mão para mim, para minha mulher, meu irmão, eu fico vendo hoje, tudo tem medo. Ai, meu filho quer um celular, é o 15, está no 11, né? Já quer o 15. Aí o pai se arrebenta, paga 10 conto para a filha chegar na escola e mostrar pobretão miserável de maré desci, devendo as calças, desculpa a expressão. Aí gasta o que não tem para comprar um celular, porque a filha está lá bate o pé, senão fica nervoso. Manda lá para casa uma semana. Eu quero ver ela ficar nervosa comigo e ele também. A vida tem não, gente. E a gente tem que aprender a lidar com isso. Você quer ver uma outra coisa que você tem na vida? Sabe? Frustrações. Não consegui. Puxa, não consegui. Não conquistei aquilo que eu queria. Frustrações. Meu irmão, você sabia que Moisés ficou frustrado porque não conseguiu entrar? Qual é a prova? Deuteronômio capítulo 3, versículo 26. Moisés insistiu com Deus para entrar na terra e diz assim: eu não quero mais falar com você sobre esse assunto. Porque ele queria, porque queria. Ele disse, você não vai entrar. Além do não, frustrou Moisés. Aí tem pessoa seguinte assim, diz assim, eu não consegui, então também ninguém vai conseguir. Quer dizer que você transfere suas frustrações para outros? Meu irmão, vai ver Moisés falando com Deus. Vai ver Moisés falando com Deus em Números 27, do versículo 16 em diante. Senhor, levanta alguém para que possa guiar esse povo. Eu não vou, mas outro pode ir. Eu não consegui, mas outro pode conseguir. Aí Deuteronômio 31, está Moisés mostrando Josué como seu sucessor. No capítulo 34, Deuteronômio, versículo 9, diz que quando Moisés põe a mão sobre Josué, o espírito de sabedoria vem sobre ele e todo o povo reconhece ele. Agora, o versículo seguinte, que é o 10, diz assim: nunca se levantou profeta como Moisés, que falava com Deus cara a cara. Se Deus frustrou Moisés, que dirá um bedeu como eu? Você tem que aprender, rapaz. Tem coisa na vida que você queria, que eu também queria. Pô, fiquei frustrado, não consegui. Aí você para. Aí você não caminha. Aí você não faz mais nada. E aí você não prepara outros para darem continuidade naquilo que você foi frustrado. Que não... A vida tem isso, queridinho. Você tem que aprender a lidar. Moisés não permitiu que as suas frustrações fossem impedimento para a trajetória do povo. Ficou satisfeito de contemplar o povo lá de cima, lá do alto monte. Dá uma olhada aí. Como diz o outro aqui no carioquês. Não está na Bíblia, não. Vou quebrar teu galho. Vou te levar no alto monte para tu contemplar lá a terra. Eu já cheguei até lá.
no lugar presumível que pode ser o lugar, numa daquelas montanhas da Jordânia, como eu fui, que você dá para ver, né, toda a Campina do Jordão, né, dá para ver Jerusalém, dá para ver Mar Morto, você tem uma visão monstro. Deus diz aí, dá uma olhada aí, ó. Essa aí é a terra, mas você não vai entrar, não. Na vida tem isso, meu brother. Aprende. Terceiro, questões da vida que precisamos aprender a lidar. Rejeição. Eu não conheço uma rejeição tão violenta igual a de José. Rejeitado pelos 11 irmãos, não tinha nem 2 ou 3 do lado dele. E olha que os caras queriam era matar. Não era só de dar sumiço para ele sumir, não. É matar. Mas não tinha ninguém do lado dele. E a rejeição, ela produz 2 coisas. Entre tantas, mas 2 eu destaco. Baixo estima, porque a pessoa se sente um nada, tá? E medo de relacionamento. Pessoas que sofrem rejeição, elas se sentem as piores pessoas do mundo e muitas vezes têm medo de se relacionar. Agora, olha José. Eu tenho certeza que ele botou no coração dele. Onde eu passar, eu fui rejeitado na minha casa pelos meus irmãos, mas onde eu passar eu vou ser aceito. Eu vou me relacionar. E um dia eu vou ser aceito por todos. Casa de Potifar. Relacionamento, aceito. Cadeia, aceito. Diante de Faraó e do seu palácio, aceito. Diante do povo do Egito, aceito. Não permita que uma rejeição trave a tua vida e a tua trajetória. Você pode ser rejeitado aqui, pode ser rejeitado ali, mas vai ter um lugar de aceite para você. Não deu certo o meu casamento, não caso nunca mais. Não quero saber de homem. Ou tu pensa que todo mundo é igual a esse idiota que tu casou? Esse mau caráter que te abandonou. Você pensa que todo homem é assim? Não, eu fui rejeitada, não. E daí? Foi rejeitada? Sacode a poeira, minha filha. E toca a vida. Não, vou arrumar um melhor. Já que não foi você que abandonou. Você foi abandonado e vice-versa, meu irmão. Vice-versa. Que essa igreja, o povo não me ama, o povo não me quer. Uma vez um irmão aqui, há um tempo atrás, um obreiro veio fazer uma reclamação, que ele passou 30 dias internado no hospital e se sentiu rejeitado, porque ninguém foi visitá-lo. E aí ele veio reclamar, e eu, como conhecia a história um pouquinho, eu falei, eu gostaria de perguntar, quem tu visitou? Dos irmãos que foram para o hospital, me dá o nome de um que você visitou. Deve estar gaguejando até agora. Nunca visitou ninguém. Como é que se sente rejeitado? Não construiu relacionamento com ninguém. Como é que é isso? Então, meu irmão, meu queridão, você pode ter sido rejeitado por 1, por 2, por 3. Tem centenas e dezenas de milhares de pessoas. Eu não quero mais ter amigo. Um amigo meu me rejeitou. Então arruma outro. Está aqui o exemplo de José. Está aqui o maior exemplo que eu posso dar. Outra coisa. Questões da vida que precisamos aprender a lidar. Decepções. Decepções. Vou para Paulo. Em Atos, capítulo 15, você vai ver lá a história do pega para capar entre Paulo e Barnabé, época de Marcos. Na linguagem de hoje, Paulo disse, eu não levo esse daí não, isso é frouxo, nos abandonou no meio do caminho, não quero saber com esse cara. Não, vou levar, não vai levar, vou levar, não vai levar. Então, se separaram. Barnabé fica com Marcos e Paulo fica com Silas. Ficou decepcionado com o cara. Agora, preste atenção. Uma pessoa pode se decepcionar em uma área da vida. Não significa que ela vai te decepcionar sempre. Uma pessoa pode te decepcionar por um tempo, mas não significa que ela vai te decepcionar o tempo inteiro. É tão lindo isso aqui,
que em 2 Timóteo 4,11, Paulo vai dizer, me traga Marcos, que me é muito útil. Ele me decepcionou lá atrás, imaturidade, precisava crescer, aprender, se tornar maduro, e agora Paulo reconhece a utilidade dele. Não. Há 20 anos esse miserável me decepcionou. Foi há 20 anos, irmão. O tempo passou. Por que ele fez aquilo? Por que ela fez aquilo? Dá para analisar? Pessoas nos decepcionam. Amigos nos decepcionam. Dentro de casa a gente se decepciona. E a vida vai acabar por causa disso? Eu estou dando a prova aqui para você. Canalize para outra pessoa. Se decepcionou com um, então vai para outro. Questões da vida que precisamos aprender a lidar. Quinto, perdas. E tem perdas que são seríssimas. Eu nunca vi ninguém perder tanto de uma só vez como Jó. Depois que tu lê a história de Jó, meu irmão, o camarada perdeu de uma vez só 10 filhos, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Para você ter uma ideia, o camelo era o principal meio de transporte. Jó era o dono da Itapemirim do Oriente Médio. Rico, poderoso. Ele perde tudo de uma vez. Uma perda terrível. Mas diz a Bíblia em Jó capítulo 2, versículo 10, que em tudo que ele perdeu, ele não murmurou. Ele não reclamou pelas perdas da vida. E no capítulo 42 diz que Jó orava pelos seus amigos quando Deus mudou a sua sorte. Então aprenda duas coisas. Quando você perder, não murmure e vai orar. Você quer ver um outro exemplo? Neemias. Neemias está na fortaleza de Suzã, servindo a Artaxerxes. Aí ele recebe mais de 2.000 quilômetros de Jerusalém. Ele recebe um dos seus irmãos, Neemias capítulo 1. Como é que está Jerusalém? Muro rebentado, porta queimada a fogo, povo em miséria, perda. Sua terra, sua família, sua gente. Aí diz assim, ele chora. Reação natural por uma perda. Ele chora, se lamenta, mas não vive se lamentando e chorando o tempo todo. Foi orar e jejuar e pedir uma direção a Deus. Você não pode ficar se lamentando a vida dele, tem que chorar. Tem que chorar, extravasa emoção. Nível de perdas grandes, não dá uma de durão não, porque vai te custar caro emocionalmente. Chora! Vai fazer bem. Agora, chorar o tempo todo é que vai fazer mal. É igual aquela história que eu conto. Você encontra com uma irmã de 29 anos. 29 anos. De preto. Com semblante depressivo, de choro. O marido morreu quando ela tinha 22 anos. E ela está chorando. O que você está chorando, minha irmã? 7 anos depois. Meu marido morreu. Você pensa que foi no dia anterior. Ou na semana que passou. Quando o seu marido... 7 dias, ô senhor. 7 meses. 7 anos. Já está chorando há muito tempo, filha. Tu tem 29 anos. Sacode a poeira. Quem morreu, você ou ele? Quem morreu, você ou ele? Tem que chorar? Tem que se lamentar. Não estou falando que você tem que casar na semana que vem, não. Que também é um desaforo. Você então não tinha nenhum sentimento, não tinha nada. Tá igual um pastor amigo meu. A mulher ficou 7 anos com câncer violento. Ele não tinha mulher, no sentido de sexualidade e afeto, mas um cara de Deus. 7 anos. Cuidando da mulher, pastor de igreja, aguentando um rojão. Jesus levou uma mulher de Deus. Jesus levou a mulher. 8 meses depois ele casou. 8 meses, não foi 8 dias. Aí
Tem crente, desculpa, não tem aqui não. Aqui não tem. Mas tem crente que o caixão maior é para a língua. O menor é para o corpo quando morrer. Tem que contratar 2. Um caixão não cabe, por causa do tamanho da linguaça. Tem um doce chamado língua de sogra. Não sei nem por que inventaram o nome desse doce de língua de sogra. Hã? Sabia? Punha. Um apitinho. Lá na frente. Hã? Aí vem o irmão. Pastor, o senhor casou logo, né? Mas ele é um cara muito positivo, direto. Falou, é você que estava sem mulher 7 anos? Ou eu? Cala essa tua boca e cuida da tua vida. Perfeito. Perfeito. Que conversa é essa? Você tem que vencer perdas. Tem que chorar. Aleluia, glória a Deus. Minha mulher morreu, glória. Aí tem algum problema. Aí temos aquela história da irmã, né? Que está o caixão do cabra e a irmã está assim, ó, no canto. Olhando, nem uma lágrima. Aí chega um irmão desses de fogo, de monte, de tudo. Falou, onde é que está a viúva? Ali no canto. Eu vou orar para ele ressuscitar. Não faça isso. Não interrompa a obra de Deus. Você não faça isso. O cara não sabe de nada. Mas meu irmão. O negócio é feio, estreito. Sexto, questões da vida que precisamos aprender a lidar. Sofrimento. Todo mundo passa por sofrimento, por dor. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 1,8, diz, e quando chegamos na Ásia, fomos agravados de uma perseguição tão brutal que da vida desesperamos, para aprender a depender de Cristo. É o que ele diz. Então, o sofrimento faz a gente aprender e crescer, estruturar emocionalmente. Você não estrutura o seu emocional com aplauso, com vitória, com riso, não. É no pau quebrando no teu lombo. Sabe? Aquilo que Paulo está reclamando. Senhor, tem um espinho na carne que eu não aguento mais. 2 Coríntios 12, a partir do versículo 7. Aí o Senhor diz assim para Paulo, Paulo, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí Paulo aprendeu rapidinho. De muito boa maneira eu me alegrarei nas minhas fraquezas para que em mim habite o poder de Cristo. Porque sinto prazer nas fraquezas, nas necessidades, nas angústias, nas injúrias por amor de Cristo. Porque quando eu estou fraco, então eu sou forte. E o apóstolo Paulo aprendeu tanto esse negócio que em 2 Coríntios 4, 17 ele diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação. Um cara que tomou 5 quarentenas menos uma, de chicotada, ganhou pedrada, ganhou varada, sofreu. E ele diz, a nossa leve e momentânea, o emocional dele estava estruturado. Como é que você pode dar valor à alegria se você não sabe o que é tristeza? Como é que você pode ter a ideia do que é bom, do que é saudável, do que causa prazer, se você nunca sofreu nada? Você tem que aprender. E em 7º lugar, para eu poder ir para uma conclusão aqui, derrotas. Eu não conheço um grande homem na história que não tenha sofrido derrotas. Derrota, meu irmão. A gente é derrotado. Em tudo você pensa, não, só vitória. Oh, aleluia, só vitória. Na boca é lindo. Na prática é outro papo. A gente é derrotado. A gente é derrotado porque toma atitude precipitada, porque se mete em coisa que não era para se meter, porque toma a decisão errada. Eu falo aqui na igreja, eu quebrei 6 vezes. Eu fiz 6 negócios e quebrei. E nenhuma foi o diabo. Porque é tão fácil. Oh, Satanás, chifrudo dos infernos miserável. Tu está repreendido, viu? Não repreendi o diabo, que não foi o diabo. Eu entrei em coisa que não era para entrar, eu entrei em coisa que eu não pedia conselho, quem podia me dar. Eu entrei em coisa pela emoção, mas tirei lições das minhas derrotas. Sabe? Porque as derrotas da nossa vida
elas nos ensinam algumas coisas. Quebrantamento, você reconhecer seu limite. Reflexão, você parar para pensar na vida. Correção de rota. Não, aqui não, tem que ir por aqui. Isso aqui não vai dar certo. Você corrige sua rota, a derrota. Aprendizado. Valorizar a vitória e não desperdiçar. Tudo isso a derrota nos ensina. Não reclama não, irmão. Tira proveito. Tira proveito dessas questões. Agora escute a conclusão que eu vou dar aqui. Certo? Algumas observações importantes sobre questões da vida que temos que aprender a lidar. Primeiro, não supervalorize nem subestime nenhuma dessas questões. Sabe por quê? Porque elas podem se tornar maiores do que são e você menor do que você é. Então, não supervalorize nem subestime. Não faça tempestade em copo d'água. E não diga que o oceano é uma poça de água. Tenha a real dimensão dessas coisas. Para você saber empregar a energia e a inteligência em cada uma delas. Então, primeira coisa, não subestime nem supervalorize nenhuma delas. Frustração, derrota, sofrimento, rejeição. Não faça isso não, que elas vão se tornar maiores do que você pensa. 2, o que você faz com essas questões da vida? Não se entregue a nenhuma delas. Acabou, não tem mais jeito, Senhor, já era. Não se entrega não. Provérbios 24:10 diz, se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Jesus falou em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. O ânimo é o agente ativador do ser que te dá resistência emocional. Faz você ser positivo, faz você agir, faz você acreditar na vitória. Ânimo! Jesus, Senhor, há poder no sangue de Jesus. Oh, meu Deus, eu não aguento mais, papai. Aguenta assim, aguenta. Sabe? Não se entregue não, meu irmão. Não se entregue não. Eu estou te ensinando aqui. 3, aceite essas questões da vida. Aceitar não é se entregar, é reconhecer que elas existem. Vou voltar para Jó, capítulo 2, versículo 10. Amaldiçoa esse teu Deus e morre, disse a mulher de Jó. Perdeu tudo. Olha o que ele responde. Receberia o bem do Senhor e não receberia o mal? Ele não está dizendo que aquilo era uma coisa boa. O que aconteceu com ele foi mal. Ele aceitou. Não, aleluia, não, ninguém morreu, oh glória. O cara perdeu tudo. Então aceite, para você poder até saber como é que vai sair. Por isso que você tem que aceitar. 4, desloque o seu olhar. Você está preso às problemáticas da vida. Lembra de Paulo, que eu citei o versículo 17? Agora eu vou citar o 18. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso de glória muito excelente. Olha o que ele vai dizer no 18. Não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as que se não veem. Porque as que se veem são temporais, as que se não veem são eternas. Olha para onde ele olhou. Olha Paulo dizendo em Romanos 8:18, para mim tenho por certo que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Desloque seu olhar para o teu futuro. Desloque o teu olhar para as promessas que Deus tem para você. Desloque seu olhar para a vitória. Desloque o teu olhar para um dia Deus vai intervir e essa situação vai acabar. Tire o teu olhar só dessas questões e olha para frente, meu irmão. Questões da vida que precisamos aprender a lidar? Qual é o conselho que eu te dou? Creia em Deus. Vamos voltar para Jó, que perdeu tudo. No capítulo 19, versículo 25 do livro de Jó. E ainda estava com 3 camaradas no cangote dele, falando um monte de asneira que Deus não mandou falar.
tentando dizer que ele tinha alguma culpa, algum erro. E ele, quando não tinha, estava arrasado, carne podre, doente. Ele diz: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, ainda que as minhas carnes sejam consumidas, nos meus ossos verei a Deus. Olha Paulo, que passou por tanto sofrimento, por rejeição, por derrotas, por tanta coisa. Em 2 Timóteo 1,12 ele diz: por cuja causa padeço e não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido e que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Eu padeço, eu sofro, mas eu sei em quem eu tenho crido. Olha o que Davi diz no Salmo 27, versículo 13 e 14. Pereceria sem dúvida, se não cresce, que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Espera, pois, no Senhor, anima-te, Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Vai ver as lutas, as perseguições, o dia mal, quase 10 anos, sendo perseguido implacavelmente por Saul. Pereceria sem dúvida, se não cresce, que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Eu estou passando por luta, estou passando por rejeição, estou passando por derrota, decepção, mas eu sei que Deus tem uma resposta, eu sei que Deus vai abrir uma porta, eu sei que Deus vai fazer alguma coisa. O Salmo 20, versículo 7 e 8 diz: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. O Salmo 89, versículo 6 e 13 diz assim: olha, no céu não há ninguém igual a Ele. Entre os filhos dos poderosos, ninguém é semelhante ao Senhor. Pois tu tens um braço poderoso, forte é a tua mão e elevada é a tua destra. Esse é o Deus que nós servimos. Eu termino dizendo que Paulo, falando das questões da vida, quando Paulo diz em Filipenses 4, versículo 12 e 13, os crentes só guardam 13, mas o 12 é o contexto do 13. Sei estar abatido e sei ter em abundância. Em toda maneira, em todas as coisas eu estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter em abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. No não eu posso, na rejeição eu posso, na decepção eu posso, nas derrotas eu posso, nas perdas eu posso. Oh, meu irmão, no sofrimento eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. A igreja de pé.